Por mais de uma década, o Papa Francisco tem sido um símbolo de resiliência, ignorando preocupações sobre sua saúde, enquanto continua liderando quase 1,4 bilhão de católicos com dedicação inabalável. Publicamente, ele tem minimizado seus problemas de saúde, insistindo que seu trabalho permanece sua prioridade. Mas agora, Sérgio Ducin, o chefe pessoal do Papa e um confidente de confiança, quebrou o silêncio, oferecendo um raro vislumbre das lutas privadas do pontífice. Suas revelações surpreendentes sugerem uma realidade bem diferente da imagem de força inabalável que o Papa projeta. Será que essa revelação inesperada pode ser o primeiro indício de que o Papa Francisco deixará o papado mais cedo do que o esperado? Vamos explorar para descobrir. Apresentando o Papa Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, Argentina, é o 276º Papa da Igreja Católica Romana. Ele assumiu o papado em 13 de março de 2013, tornando-se o primeiro Papa das Américas e o primeiro jesuíta a liderar a Igreja. Conhecido por sua humildade, compaixão e abordagem progressista, o Papa Francisco tornou-se um símbolo global de esperança e renovação dentro da fé católica. Apesar de sua idade e desafios de saúde, o Papa Francisco manteve uma agenda incrivelmente ativa durante seu pontificado. Na última década, ele viajou para mais de 60 países, defendendo causas como proteção ambiental, combate à pobreza e diálogo interreligioso. Suas visitas frequentemente incluem encontros com comunidades marginalizadas, discursos a líderes globais e celebrações de missas com milhares de fiéis. Além disso, o Papa tem sido um defensor vocal da justiça social, tomando posições ousadas sobre questões como mudanças climáticas, imigração e desigualdade econômica. As atividades diárias do Papa Francisco refletem seu estilo de liderança participativo. Ele realiza audiências regulares com líderes mundiais, preside cerimônias religiosas e emite encíclicas e declarações públicas sobre questões globais urgentes. Mesmo com problemas nos joelhos que agora o confinam a uma cadeira de rodas, ele continua priorizando o alcance e o engajamento. Sua dedicação incansável ao papel lhe rendeu admiração global, tornando-o uma das figuras mais influentes e queridas de nosso tempo. Assim como temos observado o Papa evoluir em seu papel, notícias tristes vindas do Vaticano começaram a circular, deixando o mundo inteiro em suspense. Contexto sobre Sérgio Ducin e sua relação com o Papa. Sérgio Ducin, um nome frequentemente sussurrado nos corredores do Vaticano, é muito mais do que apenas um chefe. Renomado por sua expertise culinária e reputação impecável, Ducin é o chefe pessoal do Papa Francisco, um papel que o coloca não apenas na cozinha papal, mas também no centro da vida privada do Papa. Por anos, Ducin foi um observador silencioso das rotinas diárias, hábitos pessoais e desafios sutis enfrentados pelo líder de quase 1,4 bilhão de católicos no mundo. Agora, em uma reviravolta inesperada, ele quebrou o silêncio, surpreendendo a todos com revelações que deixaram a comunidade católica global em alvoroço. A relação de Ducin com o Papa Francisco começou logo após o Papa assumir o papado em 2013. Conhecido por seus gostos simples, o Papa Francisco valoriza refeições que refletem suas raízes humildes, frequentemente optando por pratos modestos e saudáveis que remetem à sua criação na Argentina. Com sua maestria em cozinhas italiana e global, Sérgio Ducin rapidamente se mostrou a escolha ideal. No entanto, seu papel vai muito além de preparar refeições. Como chefe pessoal de uma das figuras mais influentes da história, Ducin conquistou um nível raro de confiança, tendo acesso a momentos de vulnerabilidade que o público não vê. Ao longo dos anos, Ducin testemunhou de perto o impacto que a liderança e a idade tiveram sobre o Papa Francisco. Embora o pontífice de 87 anos tenha minimizado publicamente seus problemas de saúde, projetando uma imagem de força inabalável, as revelações de Ducin pintam um quadro diferente. De acordo com fontes próximas ao Vaticano, Ducin confidenciou recentemente a um jornalista: "Ele está em apuros." Esta declaração sincera causou ondas de choque nos círculos católicos, sugerindo que a saúde do Papa pode estar mais fragilizada do que se imaginava. A reputação e a credibilidade de Ducin tornam suas percepções impossíveis de ignorar. Como um chefe veterano com décadas de experiência, ele já atendeu a diversos clientes de alto perfil,
mas nenhum se compara ao papel especial que desempenha no Vaticano. Suas revelações, portanto, carregam um peso significativo e despertaram especulações sobre o que está por vir para o Papa e a Igreja. Embora o Papa tenha admitido usar uma cadeira de rodas devido a problemas no joelho e esteja se recuperando de grandes cirurgias, incluindo uma reparação de hérnia e uma operação no cólon, ele tem consistentemente tranquilizado o público de que sua saúde está boa. No entanto, as declarações de Duzin sugerem o contrário. Suas palavras levantaram questões sobre se o Papa Francisco, que anteriormente descartou a ideia de renunciar, agora pode estar considerando a aposentadoria devido a crescentes preocupações de saúde. Desafios de saúde, público versus privado. A saúde do Papa Francisco tem sido um tema de preocupação silenciosa por anos, enquanto o pontífice de 87 anos continua a liderar a Igreja Católica, apesar de uma série de desafios físicos. Suas dificuldades começaram muito antes de ele se tornar Papa, com uma cirurgia pulmonar marcante em sua juventude. Aos 21 anos, enquanto ainda vivia na Argentina, o Papa Francisco teve parte de um pulmão removido devido a uma infecção grave. Embora tenha se recuperado, esse problema de saúde inicial abriu caminho para vulnerabilidades respiratórias que persistem em sua vida adulta. Apesar dessas dificuldades, o Papa Francisco tem consistentemente tranquilizado o mundo sobre sua resiliência, ignorando preocupações e permanecendo firme em seus deveres. Nos últimos anos, entretanto, a saúde do Papa passou a ser mais analisada. Problemas persistentes nos joelhos o confinaram a uma cadeira de rodas ou a caminhar com o auxílio de uma bengala. Publicamente, ele se referiu a essa condição como um pequeno inconveniente, optando por não fazer cirurgia devido à sua aversão à anestesia após complicações de uma operação anterior. Seus problemas nos joelhos têm causado visível cansaço, levando-o a cancelar viagens e eventos importantes, incluindo uma visita planejada ao Líbano. Além disso, questões abdominais exigiram intervenções médicas significativas. Em 2021, ele passou por uma cirurgia de 6 horas para remover 33 centímetros de seu cólon devido à diverticulite, uma condição dolorosa. Embora tenha inicialmente se recuperado, a condição teria retornado em 2023, necessitando de tratamento adicional. Mais recentemente, ele passou por outra operação abdominal em junho de 2023 para reparar uma hérnia, alimentando ainda mais preocupações sobre sua capacidade de continuar seu papel exigente. A revelação do chefe. Sérgio Duzin, o confiável chefe pessoal do Papa Francisco, sempre foi um observador silencioso nos bastidores, preparando cuidadosamente refeições que atendem aos gostos simples e às necessidades alimentares do Papa. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, Duzin quebrou seu silêncio, fazendo declarações que chocaram a todos familiarizados com a imagem duradoura de força e resiliência do pontífice. Seus recentes comentários sugerem uma luta mais profunda por trás da calma exterior do Papa Francisco. Uma revelação que pode sinalizar a possibilidade de sua aposentadoria, uma mudança que abalaria profundamente a Igreja Católica. A revelação de Duzin surpreendeu não apenas pela sua posição única, mas também pelas implicações alarmantes de suas palavras. Ele está em apuros, Duzin teria confidenciado, descrevendo um lado do Papa Francisco que o público nunca viu. Enquanto o Papa consistentemente minimiza seus problemas de saúde, ignorando preocupações sobre seus joelhos, desafios respiratórios e múltiplas cirurgias, as observações de Duzin sugerem que o impacto dessas lutas pode ser muito maior do que o Vaticano deixou transparecer. Segundo Duzin, o Papa frequentemente enfrenta mais do que apenas dores físicas. O chefe observou momentos de extrema fadiga, ocasiões em que o Papa parece visivelmente desgastado pelas exigências de seu papel. Ele está muito mais fraco do que aparenta, compartilhou Duzin, revelando que até mesmo tarefas simples, como comer ou participar de reuniões longas, parecem exaurir o pontífice de 87 anos. O chefe, que passou anos em estreita proximidade com o Papa, acredita que esses sinais apontam para um líder próximo de alcançar os limites de sua resistência. O que torna a revelação de Duzin ainda mais significativa é o momento em que foi feita. O Papa Francisco, há muito tempo, afirma que só consideraria a aposentadoria se sua saúde chegasse a um ponto em que ele não pudesse mais cumprir suas obrigações. Publicamente, ele rejeitou qualquer ideia de renúncia,
insistindo que seus problemas nos joelhos e outras enfermidades são gerenciáveis. No entanto, os comentários sinceros de Duzin pintam um quadro muito diferente, insinuando que o Papa pode ter confidenciado a ele, em particular, sobre a possibilidade de se afastar do papado. Essa reviravolta inesperada gerou uma onda de especulação dentro e fora do Vaticano. Se o Papa Francisco se aposentasse, ele seguiria os passos de seu antecessor, o Papa Bento XVI, que renunciou em 2013 devido à saúde debilitada. Para o Papa Francisco, uma decisão de renunciar seria particularmente significativa, dado seu legado de uma década de reformas progressistas e esforços para modernizar a Igreja Católica. As declarações de Duzin levantaram questões importantes sobre o futuro do Papa e a direção da Igreja. Se confirmada, a implicação de que o Papa Francisco está considerando a aposentadoria é monumental. Sua saída deixaria um vazio em um momento crítico, enquanto a Igreja enfrenta desafios globais que vão desde a diminuição do número de fiéis até controvérsias sobre sua posição em questões sociais. Além disso, a perspectiva de um novo conclave para eleger seu sucessor adiciona outra camada de complexidade. Conforme o mundo processa essa revelação, uma coisa é clara: as palavras de Sérgio Duzin abalaram a imagem cuidadosamente construída da força inabalável do Papa Francisco. Para um pontífice que dedicou sua vida a servir os outros, a possibilidade de se afastar é tanto chocante quanto profundamente humana. Quer o Papa Francisco decida continuar ou se aposentar, os insights de Duzin deixaram os católicos ao redor do mundo preparados para um possível novo capítulo na história da Igreja. O que significaria a aposentadoria? Se o Papa Francisco renunciasse, isso representaria uma mudança sísmica na história católica e um momento sem precedentes na Igreja moderna. Tal decisão seguiria o raro precedente estabelecido pelo Papa Bento XVI, que em 2013 tornou-se o primeiro pontífice em mais de 600 anos a renunciar. A possibilidade de o Papa Francisco seguir esse caminho é ainda mais chocante, dado seu passado insistente de que a aposentadoria seria uma opção apenas se sua saúde se deteriorasse severamente. Agora, com seu chefe pessoal, Sérgio Duzin, quebrando o silêncio e sugerindo que ele está em apuros, a possibilidade de o Papa Francisco se afastar do papado parece mais real do que nunca. O Papa Francisco tem sido vocal sobre suas opiniões em relação à aposentadoria. Em entrevistas e pronunciamentos públicos, ele reconheceu o precedente estabelecido por Bento XVI, chamando-o de uma decisão corajosa e humilde. No entanto, ele também enfatizou que, para ele, tal passo só seria considerado se ele não estivesse mais fisicamente ou mentalmente apto para desempenhar suas funções. Apesar de suas recentes dificuldades de saúde, Francisco manteve uma imagem pública de resiliência, assegurando ao mundo que está bem. Seu compromisso com seu papel tem sido inabalável, mesmo diante de desafios crescentes. Ainda assim, a revelação de Sérgio Duzin pinta um quadro muito diferente. Como chefe pessoal e confidente do Papa, Duzin teve acesso inigualável aos momentos privados do pontífice. Sua declaração, "ele está em apuros", sugere um nível de vulnerabilidade que o Papa Francisco cuidadosamente escondeu do público. Se o Papa renunciasse, isso alinharia com seus comentários anteriores sobre se afastar apenas se sua saúde o tornasse incapaz de liderar. O precedente estabelecido por Bento XVI também adiciona uma camada de complexidade. Quando Bento renunciou, sua decisão foi recebida com uma mistura de surpresa e admiração, mas também criou uma situação única com dois papas vivos. Se Francisco seguisse o mesmo caminho, isso solidificaria a renúncia papal como uma opção viável para futuros líderes, alterando fundamentalmente a percepção do papado como um compromisso vitalício. No entanto, ao contrário de Bento XVI, que tinha uma abordagem mais conservadora, a saída de Francisco deixaria um legado que poderia influenciar profundamente a escolha de seu sucessor. Para a Igreja Católica, essa possível renúncia não se trata apenas de uma mudança de liderança, é sobre o futuro de sua identidade. O Papa Francisco tornou-se um símbolo de reforma e humildade, e sua decisão de se aposentar, se acontecer, destacaria as limitações humanas enfrentadas até mesmo pelos líderes mais reverenciados. Especulação e reação pública. A reação aos comentários de Duzin tem sido mista, variando de preocupação à especulação. Para muitos católicos, o Papa Francisco é mais do que um líder religioso.
Ele é um símbolo de esperança, humildade e progresso. Ao longo da última década, seus desafios de saúde, incluindo problemas nos joelhos que o confinam a uma cadeira de rodas, cirurgias abdominais e os efeitos persistentes de uma cirurgia pulmonar em sua juventude, têm sido reconhecidos publicamente, mas frequentemente minimizados. No entanto, a declaração de Dussin sugere uma realidade muito mais grave, levantando temores de que o Papa possa não ser mais capaz de desempenhar efetivamente seu papel exigente. As preocupações com a saúde do Papa Francisco naturalmente levam a perguntas sobre a continuidade da liderança. A Igreja Católica depende da estabilidade e da presença do Papa para guiar sua missão espiritual e administrativa. A possibilidade de que o Papa possa se afastar devido a problemas de saúde reacendeu discussões sobre sucessão e o próximo conclave. Para muitos, a ideia de um novo Papa, especialmente alguém que seguiria os passos progressistas de Francisco, é tanto desafiadora quanto incerta. A escolha de um sucessor não apenas influenciaria a direção da Igreja nas próximas décadas, mas também moldaria como a Igreja enfrentará seus desafios globais. Enquanto os católicos ao redor do mundo processam as implicações das palavras de Dussin, uma coisa é clara: a Igreja está em uma encruzilhada. A saúde e a liderança do Papa Francisco estão agora no centro de um debate crescente. Seja continuando a liderar ou decidindo se afastar, seu legado como uma figura transformadora na Igreja já está garantido. No entanto, a incerteza sobre seu futuro deixou os fiéis lidando com dúvidas sobre o que está por vir. Após a declaração surpreendente de Sérgio Dussin, a Igreja Católica está à beira de uma possível transição histórica. Apesar das recentes revelações sobre seu declínio de saúde, o Papa Francisco permanece notavelmente ativo, mantendo uma agenda exigente que reflete seu compromisso inabalável com seu papel como líder da Igreja Católica. Relatórios indicam que ele continua priorizando suas obrigações, incluindo viagens internacionais, discursos públicos e encontros privados com líderes globais, como se não houvesse nenhum obstáculo. Próximas viagens internacionais. O Papa Francisco tem várias viagens de alto nível em sua agenda. Ele está programado para visitar o Sudeste Asiático, incluindo Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Além disso, está planejada uma viagem à Bélgica, demonstrando sua intenção de engajar-se tanto com comunidades católicas emergentes quanto estabelecidas em todo o mundo. Há também especulações sobre uma possível visita aos Estados Unidos para discursar nas Nações Unidas, onde ele expressou o desejo de falar sobre paz, um marco de seu papado. No Vaticano, a agenda do Papa Francisco permanece repleta de responsabilidades. Ele continua a liderar a audiência geral semanal na Praça de São Pedro, onde profere homilias e interage com os fiéis. Audiências privadas com diplomatas, chefes de Estado e representantes de diversas comunidades religiosas também dominam seu calendário. Esses encontros frequentemente abordam questões globais críticas, refletindo seu envolvimento contínuo com os desafios do mundo moderno. As celebrações litúrgicas, especialmente durante os principais feriados religiosos como Páscoa e Natal, continuam a ser centrais em sua agenda. Apesar de suas limitações físicas, o Papa Francisco preside missas, dá bênçãos e participa de cerimônias no Vaticano. Esses eventos são oportunidades vitais para ele se conectar com católicos globalmente, tanto presencialmente quanto por meio de transmissões televisivas. Embora sua agenda permaneça rigorosa, ajustes foram feitos para acomodar suas necessidades de saúde. O Papa agora utiliza frequentemente uma cadeira de rodas ou bengala para se locomover, e sua equipe reduziu o ritmo de suas viagens para garantir que ele tenha tempo para descansar e se recuperar entre os compromissos. Profissionais médicos estão monitorando de perto sua condição, especialmente após suas cirurgias abdominais e problemas persistentes no joelho. Apesar de sua saúde poder desacelerá-lo, a agenda do Papa Francisco reflete sua determinação em continuar liderando a Igreja em um momento crucial. Seja por meio de sua presença física em eventos globais ou por suas palavras cuidadosamente escolhidas, ele permanece um defensor incansável da paz, justiça social e inclusão. No entanto, as crescentes demandas de seu papel, combinadas com seus desafios de saúde, alimentaram especulações sobre se ele eventualmente se afastará do papado. O caminho incerto adiante. O futuro do Papa Francisco e seu papel como líder da Igreja Católica agora está em um equilíbrio delicado
envolto em incertezas, com Sérgio Dussin, chefe pessoal do Papa, quebrando o silêncio e revelando que ele está em apuros. Mesmo quando o Papa insiste que está bem, o mundo é confrontado com a possibilidade de que as lutas de saúde do Papa possam ser mais graves do que se acreditava anteriormente. Essas revelações chocaram a todos, lançando dúvidas sobre a capacidade do pontífice de continuar carregando o imenso peso de sua missão. Por uma década, o Papa Francisco foi um símbolo de resiliência, abraçando suas responsabilidades apesar da dor nos joelhos, cirurgias abdominais e os efeitos de ter apenas um pulmão. Publicamente, ele minimizou seus desafios, tranquilizando católicos em todo o mundo de que sua saúde está bem. No entanto, a declaração sincera de Dussin abriu uma janela para uma realidade diferente. Uma que levanta questões difíceis sobre quanto tempo o Papa pode continuar liderando um rebanho global de fiéis enquanto enfrenta limitações físicas crescentes. À medida que a Igreja Católica se encontra neste ponto de inflexão, as implicações dos comentários de Dussin são enormes. Se o Papa Francisco optar por renunciar, isso não apenas marcaria uma transição histórica, mas também desencadearia debates sobre a futura direção da Igreja. Por outro lado, se ele decidir continuar, as preocupações sobre sua capacidade de cumprir seu papel exigente persistirão. Uma coisa é certa: a revelação de Dussin abalou a imagem cuidadosamente construída da força inabalável que o Papa Francisco projetou. O mundo agora espera com ansiedade, fazendo uma pergunta singular e urgente. O Papa Francisco continuará desafiando as probabilidades, ou a Igreja está à beira de outra mudança monumental? Deixe-nos saber sua opinião sobre isso na seção de comentários abaixo. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.